Começando mais uma live, Cosentino convida, e a gente tá aqui hoje com um certo barulho, né? Não tem como, é ao vivo, então a gente tem aqui barulho de obra, barulho de cachorro, sei lá. Então eu vou pedir já desculpa para vocês, porque a gente vai estar com um barulho aqui, tá? Então, vamos lá, vamos começar essa live hoje. A gente tá com um pouquinho de barulho aqui, mas enfim. Vamos começar aqui. Só um minutinho. Então, peraí que a gente está começando aqui. A gente começou já com barulho. E aí, estamos vendo aqui se a gente consegue diminuir o barulho aqui. Bom, vamos lá. Ao vivo é assim, as coisas acontecem assim. Então, hoje a gente tem uma live super importante para mim, pelo menos, porque eu estou encerrando aqui essa temporada de lives, depois de 17 lives, 17 pessoas que passaram por aqui, incríveis, falando, compartilhando conhecimento. A gente falou sobre comportamento, sobre carreira, sobre saúde mental, e hoje então a gente vai falar de um tema super importante, que é como lidar com as perdas. E o meu convidado é o Renato Lieberman. Ele já está aqui, já vou chamar ele aqui para participar aqui com a gente. Vamos lá. A live está acontecendo, né, na casa da gente, a gente ainda está meio que nesse isolamento, então já peço desculpas aí pela trilha sonora não desejada. E aí, Renato? Tudo bom, Vânia? Tudo bem? Tudo. Tudo... Quer dizer que essa última live É a última live, você vê que sincronicidade? Vou é, dar uma parada aqui na temporada. vai perder suas terças-feiras, vai ter que lidar com essa perda, com esse luto. Pois é, com a perda de estar com vocês aqui, de estar compartilhando, mas é que realmente eu preciso olhar para outros projetos, a live demanda, né? Então, mas eu tô aceitando o convite, tá? Para não ser uma perda total, assim, eu tô Sim. aceitando o convite. Como convidada é mais divertido participar, né? Ah, Mas vamos lá. E aí, legal. Renata, me conta um pouquinho, para quem não te conhece, né? Me fala um pouquinho da sua carreira. Eu sou psicólogo, psicanalista, né? Tenho uma especialidade em hipnoterapia dentro da linha da psicanálise. Tenho a primeira formação como engenheiro, né? Muita gente Hum, já conhece, já sabe. Mas nos últimos 20 anos eu estou nessa área aí desde 2000. Comecei em uhum. 98, 2000, e desde 2000 estou formado em psicanálise e estou tocando dentro dessa linha aí. E a hipnose me acompanha desde o começo. Então, todo tema que eu falo, a hipnose faz parte, né? Não tem como Uhum. separar. Mas é a psicanálise, a Ah, base da legal. psicanálise. Fiz um caminho inverso. E eu tô vendo aqui a Paty entrou aqui para assistir a gente e ela já tinha falado comigo ali no WhatsApp que ela gosta muito desse assunto, né, da hipnose. Ah, legal. E vamos lá, vamos começar a falar, né? A gente está num momento aí que, infelizmente, lidando com muitas perdas, né? Perdas de vida, a gente está falando de muito luto, né? De perdas, né? De condição financeira, né? De, sei lá, de negócios, né? Empresas falindo. E aí? E aí, Renato? E aí, né? Como é que a gente lida? É complicado falar como lidar, não tem uma receita, né? Mas tem Uhum, uma forma da gente trabalhar a questão das perdas, porque toda perda envolve luto. Não tem jeito, né? É, uhum, Se você pegar a literatura médica, essa coisa, fala, o luto está ligado à morte de alguém, né? Que é o senso comum nosso. Na verdade, o luto está ligado a uhum, qualquer pequena perda que a gente tem. Qualquer perda, como você falou aí, né? O trabalho, crise financeira, dentro dessa pandemia toda. Então, queira ou não queira, a gente vai ter que passar, né, pela questão, né? E as fases do luto, a gente vai falar um uhum, pouquinho delas aí. E não tem jeito, né? Não tem jeito, a gente está se deparando todo dia com isso. Quantas pessoas sim, perderam bares, restaurantes, lojas, emprego, né? Diminuiu o uhum, salário, relacionamentos que se desfizeram, muitos, inclusive, né? No consultório a gente vem escutando isso nos últimos 2, 3 uhum, meses aí, né? Condições físicas, de saúde e perdas das pessoas mesmo, né? Pessoas que morreram, né? Que tiveram sequelas por causa do Covid e tudo mais. Então, uhum, sem sombra de dúvida, a gente vai passar por um processo de luto não só pessoal, mas também um luto coletivo, né? Um luto que pega uhum. toda a humanidade de uma forma.
Porque a gente também perdeu, acho que o que a gente, o normal, né? Agora a gente fala de novo normal, mas a gente perdeu coletivamente o normal, né? Tinha coisas que eram normais a gente fazer, que se fazia, que era ali um cotidiano que hoje não tá diferente, né? Diferente. Então também tem essa perda, né? Tá tentando até voltar, né? Mas não está dando muito certo. Uhum. Ele está retrocedendo de novo. Mas é uma forma diferente de encarar a realidade. Sim, e eu tenho uma provocação para te fazer. Você acha que a sociedade ocidental lida pior com o luto? A gente pode dizer isso, né? A cultura que a gente construiu em torno da perda, né? Ou não construiu, né? Ou não construiu. Acho que é bem essa ideia. Se você pegar na escola, desde pequeno, né? A gente não aprende a falar das nossas perdas. Né? Uhum, A gente não aprende a gente não é incentivado a falar das perdas, nem da morte de alguém e nem das perdas do emprego do pai, da mãe, de relacionamentos de pessoas dos pais que se separam. A gente não é incentivado a falar sobre isso e fica uma coisa meio velada, uhum, né? Não vamos falar sobre isso com essas pessoas, seja criança ou não, né? Porque elas não estão preparadas para lidar com isso. Muito pelo contrário, né? É ali que elas se preparam para lidar com isso no futuro. Né? E isso gera uhum, ansiedades, gera os famosos toques, né? Os transtornos obsessivos, gera um monte de transtornos psíquicos na formação do psiquismo da criança, porque a gente não uhum, aprende a falar sobre isso. E muitas vezes falar sobre isso é vergonhoso, né? Tirando a morte, que é uma coisa, coitado da pessoa que ficou, né? Tem uma aceitação social, as outras perdas não tem, né? Você parece que tem uhum, vergonha de falar que perdeu emprego, tem vergonha de falar que você diminuiu o seu salário, né? Tem vergonha de falar que você se separou ou seus pais se separaram, sei lá, tantas questões aí, né, que tá dentro de uma coisa de tabu no Ocidente. sim, Talvez uma uhum, cultura mais oriental que vive mais o aqui e agora, né, que tem aquela cultura da meditação, da introspecção, talvez seja diferente. Eu não vou poder te falar sobre isso, apesar que uhum. eu E da, imagino que seja. e da impermanência, né? Assim, acho que a cultura oriental tem um pouco mais disso, né? A Tem. gente tem muito isso também do padrão de uma juventude eterna, né? De uma beleza eterna, de um sucesso eterno. Sim. Então, realmente, né? E eu tô vendo aqui o Su Keiwei, um amigo meu, ele fala muito sobre CNV, comunicação não violenta, a gente tem essa questão, né, na sua fala me lembrou da comunicação não violenta, porque o Marshall, né, falava que a escola, ela é estruturada para a competição, né? Sim. Então, você tem lá o melhor aluno que tira a nota mais alta, tem alguns colégios que dividem os alunos até por performance. Uhum. Então, a gente está inserido, né, num ambiente de competição que realmente não reconhece a falha, né? Não reconhece a perda. Essa coisa da Então, vulnerabilidade, da falha, né, da aceitação das uhum, deficiências que cada um tem, né, que todos nós temos, né? Essa ideia da uhum, autoajuda, que é muito comum, né? Livros de autoajuda nunca falam de perda, falam sempre de uhum, resultados ganhos, resultados positivos, né? Vamos lá que você consegue e deixa a perda de lado, né? Vira a página, olha para frente. Às vezes você vira a página, uhum, tanta coisa que precisa ser trabalhada na página anterior, né? Que você não consegue escrever nada para frente. Então, acho que a cultura ocidental deveria valorizar, acho que hoje talvez um pouco mais, a questão de falar sobre isso, né? De uhum, poder encarar as perdas, a dor, que a perda gera dor, gera sofrimento, e trabalhar isso. uhum, Se você não tem um ótimo emprego, um ótimo salário, um ótimo relacionamento, uma ótima saúde física permanente, né? Sempre bem de saúde uhum. física, corpo perfeito, né? Não vale. E quando você tem e perde um pouquinho, né, você já entra num processo de depressão, né? Sim. E Porque aí isso não pode falar. hum. Não, eu ia falar isso, e também, já que a gente não lida com as perdas, né, a gente também não lida com o processo, né, com o tempo que dura. Eu vejo muito isso, perdi uma pessoa, quanto tempo que eu vou ficar bem? Quanto tempo demora? Né? Eu mesma fiz essa pergunta, né, porque eu perdi meu pai, enfim, e eu ficava ali, mas agora já deu, né, agora já deu, já passou X tempo, já deu.
Então também a gente não, além de não falar sobre isso, a gente também não consegue passar pelo processo, né? Então, e esse processo é extremamente importante, né? Seja a perda de alguém ou a perda de qualquer condição, né? Todos nós já passamos por isso ou vão passar de alguma forma. Uhum. Né? Não tem ninguém na face da Terra que não vai passar por uma perda, né? Nem que Uhum. seja a morte e a perda da vida. Não tem jeito, ela vai passar por isso, né? Sim. E quando a gente passa por isso, existe um trabalho a ser feito, né? Que pode durar um dia, Uhum. pode durar um ano, né? Um ano e meio, talvez mais, às vezes depende do que aconteceu aí, que é o trabalho de luto, né? Uhum. Que a gente vê na literatura as famosas 5 fases do luto, né? Primeira Ah, fase, boa. né? A primeira fase é a negação, né? Eu nego que está acontecendo tal coisa. Pandemia Uhum. não, Ah, não nem, tenho nem nada. sei. É, então, né? Só uma gripe, né? Nem sei o que que é isso. Nem sei o que é isso, não, não é comigo, né? Não, isso não é verdade, né? Não, isso não existe. Então essa é uma primeira fase Uhum. da própria do próprio luto, né? A segunda Tá. fase você tem que passar pela negação para entrar na fase da raiva, né? De você aprender a Uhum. lidar com esses sentimentos que vão despertar, da raiva do objeto que você perdeu, né? Ou até a raiva em relação a Deus. Por que que você fez isso? Uhum. Por que que eu estou passando isso? Que injustiça é essa? Né? Como se a gente fosse algo muito especial que não pudesse passar por esse processo. Né? A Uhum. outra fase é a depressão. Então, eu venho na negação, eu entro na raiva e eu vou entrar na depressão, que é importante. Né? O que eu não Uhum. posso é tomar um remédio para a depressão, né? Durante um processo de depressão que é natural. Já pensou, eu estou lá, tô deprimido, estou triste, estou entrando num processo de elaboração, aí eu tomo um remédio que me tira dessa tristeza. Eu pulo metade. Então, e muitas pessoas pedem isso, né? Elas não, não, já vai para medicalização. Não, já estou com depressão e depressão eu já tenho que tomar remédio. É normal, né, que você esteja mal. É normal que você esteja no fundo do poço, que você não tenha energia para nada, né? Que você não tenha vontade de, né, depois de uma grande perda, né? Aham. E depois dessa depressão que tem que ser passada, eu vou para a fase da barganha, né? Então se eu fizer Uhum, diferente não vai mais acontecer, né? Se eu fizer um acordo com algo maior, isso vai voltar e vai dar certo. Eu vou tentando elaborar mentalmente essa perda uhum, até entrar na fase da aceitação, né? Que é ela na aceitação que tá. vai me trazer o aprendizado, né? Tem um Uhum, psicólogo que eu gosto muito de seguir, né? Quer dizer, seguir não porque ele já morreu, mas de seguir os uhum, ensinamentos dele, que é o Viktor Frankl, que desenvolveu a uhum, logoterapia, que é um psicólogo que escreveu o Psicólogo no livro no Campo de Concentração, que começou a estudar por que que algumas pessoas desistiam fácil e outras lutavam até o uhum, fim. Então ele fala, as perdas, né, trazem um sentido para a vida, desde que você elabore elas. Então, às vezes você está sim. num caminho da tua vida que você sofre uma perda de um ente querido, de uma situação financeira, do emprego, de um relacionamento, que você para, né, e consegue mudar o teu caminho, dar um novo sentido para isso, né? E isso Uhum. faz todo sentido para mim. E eu acho que isso ajuda muitas pessoas. E a perda, não, não de uma pessoa, né? A gente não falando de morte, mas às vezes a perda de uma demissão, perder um emprego, um negócio que não deu certo, ele é isso, ele abre a porta para você ir para um outro lugar, né? É, Para às vezes uma fase melhor e até um relacionamento, né? Tem relacionamentos que as pessoas me descrevem o relacionamento e eu falo, gente, mas por que que você está chorando, né? Você tinha que estar dando graças a Deus que acabou esse negócio, pelo amor de Deus, né? o problema é a idealização, né? A gente vai sempre Uhum, idealizar o outro, né? Quanto mais eu idealizo o outro, mais eu uhum, minha baixa autoestima aumenta, né? Fico cada vez mais uhum. para baixo. Eu tenho que fazer essa gangorra equilibrar, né? O que que é, Trazer, né? né? O trabalho do luto dessas perdas é justamente entender que esse outro não era o tão ideal assim, né? E você Uhum. consegue chegar num equilíbrio e perceber que você pode tocar a tua vida e deixar o outro tocar a vida, por exemplo. O emprego é a mesma coisa. E, e tem uma coisa que eu penso também que acho que é difícil lidar, é com a parte tua que morre quando alguma coisa acaba, né, Renato? Faz sentido pensar assim? Então, a pessoa que trabalhava no emprego tal, ela morreu porque você perdeu o emprego, ou enfim, a pessoa que você era com aquele
com aquele companheiro ou companheira também morre. Faz sentido? E isso dói também, né? Tudo vai depender do grau de identificação que você vai ter com aquilo, né? Com aquele objeto, com aquela Uhum, representação. Eu acho que, assim, quanto maior o vínculo que eu tenho afetivo com aquele objeto, seja ele o emprego, o dinheiro, uhum, né, a condição física ou alguém, né, mais difícil vai ser esse trabalho de luto e mais vai ser essa morte pessoal. Maior vai ser essa morte pessoal. Maior vai ser o sofrimento. Então eu tenho que me uhum, desidentificar, né, sair dessa identificação, sair dessa idealização e começar a olhar para mim. Essa é a fase da depressão. É quando a minha libido uhum, não está mais naquele objeto. Pensa assim, uma energia de vida que eu me ligo em algo, em alguém. uhum. Quando esse algo, alguém não está mais lá, essa energia de vida fica, é uma vara de pescar que fica solta. Eu tenho que recolher ela, Sim. né, me conectar de novo comigo mesmo, né, perceber quem eu sou, o que eu tenho que me reavaliar e seguir meu caminho, para poder fazer novas conexões. Né? Acho que essa é a ideia. E encerrar, né? E às vezes o que eu vejo também é que, falando de relacionamento, porque tá muito forte isso na clínica mesmo, as pessoas vindo com relacionamentos que acabaram, né? Por causa do isolamento, enfim. Hum. A pessoa ali fica, ela não consegue trabalhar, né, esse resgate dela mesma, né, quem ela era. E às vezes eu pergunto, mas quem é você? O que que você gosta? E a resposta é sempre, a gente gostava de assistir não sei o que na Netflix, Ainda não. né? Então, ai, caramba. Travou? Voltou, Vamos velho? ver? Ah, voltou. Eu não sei se é a minha internet, se é a tua. Eu não sei, aqui, não, aqui tá bom, Agora mas voltou. a gente perde o sinal e é um luto rápido. A gente tem Uhum. que elaborar, fica igual. Nega, não é a minha internet, fica com raiva, entra no processo de depressão, né? Faz a barganha, tipo, eu vou contratar outra internet e aceita e resolve. E aceita e vai, né? Olha só, maravilhoso, é isso mesmo. Rapidamente, assim, você sente um. E agora o meu mundo caiu, né? A live parou. Uhum. E então tem alguns comentários. Vamos aproveitar a pausa aqui. Tem alguns comentários, né? A Yumi perguntando, né? Como faz para desligar? Né? A Bia falando, né? Que é uma morte em vida, verdade, né? Quando você perde esse outro, né? E Aham. ela completa também que a idolatria é muito prejudicial, que é isso, né? Quando você só vive por conta do outro, né? Você é muito menos e você precisa daquele outro para viver, né? Tem a ver com aquela. Vanessa, voltou? Então, Voltou? parece que tá. Voltou. Hoje é com emoção. Hoje é live com emoção. Hoje com. É, eu estou tentando ligar no celular aqui para ver se pega, mas é a mesma internet. Então, eu estava falando É da uma live gangorra. com. Uhum, É a mesma coisa da gangorra. Né? Quanto mais eu identifico o objeto, seja esse objeto alguém ou alguma coisa, mais me coloco para baixo. Como é que eu faço para me desvincular? Eu começo a olhar para mim e perceber que eu não sou, né, essa coisa lá embaixo. E nem que esse objeto é uhum. aquela coisa lá em cima. Eu tenho que começar a entender quem eu sou, compreender quem eu sou. É um E processo. por isso, gente, veja, eu acho isso maravilhoso, assim, você vai falar, Vanessa, a depressão é maravilhosa. Não é que ela é maravilhosa no sentido, né? Mas veja como o nosso organismo é maravilhoso, a mente entende que quando ela perde esse outro, gente, ela pega aquela energia e coloca para dentro, que é isso, é o que o Renato está falando. Enquanto Tá? você não olhar para você, né, e entender, peraí, eu não sou tão ruim assim, eu não sou tão, sei lá, né, não valho nada, né? Eu vou conseguir, eu vou encontrar um outro alguém, conseguir um outro emprego. E aí a depressão te obriga a isso, né? A você olhar para dentro. Só que aí está o problema, né? Para muitas pessoas isso é muito difícil, né? Olhar para dentro. Né? É. E, e aí é que o Freud falava, né? Se esse trabalho de luto, né, não é realizado num período, ele se torna o Uhum, que ele chamou de melancolia, que a gente chama hoje de depressão. Então, na base das uhum, depressões, existem perdas mal resolvidas, né? sim. Então, a gente tem que olhar para dentro. E a análise, por exemplo, dentro da psicanálise ou da hipnoanálise,
é uma forma de se olhar para dentro de outras técnicas, né? Outras abordagens. Uhum, E olhar para dentro, se reconhecer e encarar as dores. Né? Não tapar as dores né, com uhum. um tampão, que é um remédio, por É. exemplo, só. É realmente encarado. Então, na verdade, o processo é o contrário, não é desligar, né? A gente não consegue desligar o luto, a gente tem que enfrentar ele, né? E aí aqui Tem, tem a muita Paty gente. está comentando Ah, se a hipnose ajuda nesse processo de luto, né? a Como que hipnose ela ajuda. ajudaria, né? Né? Ela ajuda, como a psicanálise, qualquer abordagem terapêutica vai ajudar. Então, a hipnose, aliada a uma abordagem qualquer, dentro da psicanálise, da cognitiva, da linha que for, ela vai ajudar a você se reconectar com você. Pegar essa energia de Uhum. vida, colocar de volta dentro de você, para depois poder sair para o mundo de novo. Qualquer Sim. abordagem. E aqui a Tatinha tá falando, né? É difícil tirar alguém de cima do coração. É, eu acho que a gente nunca tira, né? Eu acho que a ideia é que a gente consiga fechar um pouco a ferida, né, Renato? Mas a pessoa sempre vai estar uma perda lá, sempre vai ser um. Eu vejo pessoas falando assim, ah, perdi um ente querido faz 10 anos e não passou ainda. E acho que não vai passar, né? Então, não passa o quê? Não passa a saudade, né? Não passa a lembrança, mas o sofrimento passa. Uhum. Se É, se o sofrimento não passou ainda, é porque esse luto não está elaborado. Né? A gente vai ter saudade, tem. tristeza, não depressão, mas tristeza, Uhum. vai sentir falta, tudo, mas o sofrimento, aquela dor, ela vai passar. Sim. E aí você tem isso, né? Você consegue o teu resgate, né? De quem você é, de que você pode continuar adiante, né? Sem aquela pessoa. Ó, a Tatinha tá falando aqui, né? Tem muitas coisas que a minha ex me deu, certo? E me desfazer de tudo isso. E o certo é me desfazer de tudo isso para ajudar, quer dizer, as coisas. Ah, importante, né? Então, as coisas físicas, as representações. Então, termina um relacionamento, coloca tudo numa caixinha e devolve. Qual que é a tua opinião, Renato? Então, isso vai de cada pessoa, né? Por exemplo, se eu Uhum, ganhei alguma coisa de uma pessoa que eu me relacionei, né? E ela, naquele momento que ela me deu, estava tudo bem. Né? uhum, Então, aquela representação daquele objeto não é negativa. Né? Eu tenho que desvincular. Né? Tem gente que acha que vai uhum, botar tudo numa caixa, queimar, devolver, mas isso vai de cada um. Eu realmente não vejo o porquê disso. Eu acho que isso é tá. muito mal trabalhado, é uma questão que você ainda não, não interiorizou, não trabalhou para desvincular. Uhum, Existem técnicas, voltando na questão da hipnose, que eu não hum, concordo, tá, mas existem e é vendida aí na internet. Esqueça o seu relacionamento. Uma sessão. tá. Tá? Então Hum, você põe a pessoa, cria uma imagem da pessoa e muda a imagem, usa PNL. Isso não funciona. Tá? Você tira o sentimento, hum. muda o sentimento, mas ainda fica com aquela ferida ali. Em algum momento aquilo vai vir de novo, que é a visão da Vai psicanálise. voltar. Vai voltar. Ela se, o ferimento se conecta com uma coisa que é semelhante e volta muito maior, né? Volta Parece que você fala assim, nossa, mas eu tive uma reação tão desproporcional para uma coisa tão boba, mas não é a coisa tão boba, é a somatória, né, de tudo que vem. a somatória de E tudo, ou tem. se a gente for mais psicanalítico ainda, é a nossa primeira Hum, perda objetal, né? Que a Melanie sim, Klein fala, o que é? Né? É o seio materno. O eu meu sei o materno, né? primeiro objeto de amor e ódio é o seio materno, ou o que representa ele, né? Aquela relação. Uhum, E a gente tem que perder aquilo para poder crescer. Mas essa perda, se for mal elaborada, nós vamos carregar para o resto da vida. Né? Aí vai virar é, obesidade, vai virar vícios orais, vai virar problemas de relacionamento, vai virar um monte de coisa que, onde está a origem? Está lá atrás. Né? A gente tá tem que lá, cuidar é a disso. perda, né? E a gente, é isso, né? A gente tem um amor que é considerado, que é o amor incondicional da nossa mãe, mas em algum momento a gente vai perder ele, né? E Tem que não vai perder. achar mais e não vai achar em mais nenhum lugar, né? Às vezes a pessoa fica tentando substituir, não é o emprego que vai me dar. Não exatamente assim, né, gente? A pessoa não associa assim, ai, perdi minha mãe, vou procurar um emprego bom. Tá tudo, né, no inconsciente, tá ali, mas a pessoa fica tentando preencher um grande vazio, né, com essas coisas, achando que vai dar certo. Só que não preenche esse vazio, porque ele tem a ver com essa perda da mãe, né, do amor. Tem a ver com a perda primária, tem a ver com as questões infantis.
E que a gente passa a vida inteira buscando isso, e isso é positivo, não é negativo. Mas não em Uhum, substituição. É uma forma de que caminho que a minha libido foi. Quando é mal resolvido, uhum. aí sim, aí vira uma coisa patológica. Mas essa é a vida. A busca sempre de alguma coisa. E tem aqui um livro que eu falo muito, né? Ah, deixa eu ver aqui, a Bia falando, né, de um sentimento de rejeição, você passando a sentir esse pouco. Ah, então, voltando isso, né? Quando você está muito na gangorra, né? Então, teu relacionamento é muito maravilhoso, aquele outra pessoa é muito incrível, o teu emprego é muito incrível, e você vai se sentindo menos, né? Realmente, a gente. Só que aí é que tá a questão, né, Renato? Não é que você se sente menos porque você está com a pessoa, você já se sentia menos, né? Então, não é a pessoa, exatamente, é uma coisa tua. Às vezes você até Já era traz, teu. né? E às vezes nem a pessoa se coloca tão alta. É você que coloca aquela pessoa num nível de idealização que tem a Sim. ver com as relações parentais iniciais, com as relações infantis. Né? O pai herói, a grande mãe, quer dizer, os arquétipos que regem a humanidade. É isso, Uhum. o Jung, por exemplo. Mas, né? Não vamos entrar em teoria, que senão a gente. Senão. E aqui, continuando, deixa eu ver se tem mais comentários aqui. Ah, tem. Olha, Fashion Folio falando, né? Ir em determinados lugares que eram especiais para o casal é melhor esperar para a dor estar ressignificada ou ao contrário, é melhor ir e encarar logo de frente. E aí? É uma pergunta interessante, né? Porque eu acho que é legal ressignificar. É legal você dar um tempo para Hum, elaborar o luto para voltar ali. Né? Porque é uma ferida. Essa ferida, se uhum, você ficar cutucando, ela nunca vai fechar. Mas uhum, tem gente que prefere encarar, depende de quanto que é né, a questão da pessoa em si, né? Formação psíquica dela. uhum, Às vezes ela acha, não, deixa eu encarar logo isso para resolver o problema. Então, vai uhum, depender muito de cada pessoa. É o que eu falo, não dá para falar uma receita de bolo. Né? Os livros de uhum. autoajuda são receitinhas. Podem ajudar. Eu acho que ajuda mais quem escreveu. Né? Os livros de autoajuda ajuda muito mais quem escreveu. Porque o que é Quem sentido de escreveu? perda, né? O que eu sinto como algo que eu perdi, para o outro às vezes não tem nada a ver. Né? A minha perda é minha, não Uhum. é do outro. Então, como é que eu vou elaborar essa perda? Só sou eu que vou saber dentro do meu processo. Né? Eu Tem. iria, encarava de vez, né? Para Hum, resolver logo o problema. Mas eu não sei qual vai ser a reação. Depende de cada um. é. E eu acho de novo, né, esse momento, né, é o momento em que você vai para dentro. Então é hora de você se escutar, né? Será que eu dou conta de ir lá? E Ah, não, às vezes é isso que a gente está falando. Às vezes você fica tentando achar uma receita pronta, né, que os amigos vão falar, não, esquece, vamos para o bar, ou não, faz isso, faz aquilo, e a pessoa não para ouvir o que realmente ela precisa e o que ela queria, porque a resposta está ali, né? A resposta está dentro dela. Será que eu aguento encarar? Vou lá, queimo tudo, jogo fora? Cada um vai ter eu acho importante o ritual, né? Tem um livro que eu gosto muito, que chama Mulheres que Correm com Lobos, sim. e a Clarice, né? E ela fala de fazer um ritual ou reconhecer todas as perdas que você teve na sua vida, nem que seja marcar num papel com uma cruz, Aham. para que tenha um processo, né? Acho que o ser humano ele precisa desses rituais para tudo, né? A gente precisa de um ritual para ter um ritual para nascer, para casar, né? E por que não passar pelas perdas, né? Desse jeito. E o ritual, ele é extremamente organizador. Né? Uhum, É ele que vai ajudar você, por exemplo, a elaborar uma perda. Que a Paty está perguntando aí, ó, o uhum. que quer Tá dizer perguntando, elaborar perda? uhum. Uma das formas é o ritual. É compreender que existiu uma perda e que eu tenho que lidar com essa perda, encarar ela e passar por um processo de elaboração. E o ritual é uma das formas de organizar esse processo. Né? Porque o que Uhum, acontece? Eu perco alguma coisa, eu entro em desequilíbrio. E quando eu faço um ritual, pensando na morte, né, talvez seja a pior perda que existe, a morte de alguém, qual uhum. é o ritual base? Né? É o velório. É É o o velório, velório, é o né? enterro e depois o trabalho de luto. Cada religião, cada ideia tem, cada comunidade tem a sua forma de lidar com isso. E hoje a gente está passando por um processo onde esse ritual não está sendo feito. Né? Uhum, Agora você vai lá no velório, só pode 10 pessoas, no máximo 1 hora. Antes não podia nem ninguém, só familiares próximos. Eu já fui em uhum, muitos velórios, né? Não que eu goste de uhum, velório, mas muita gente já morreu.
Então a gente acaba indo. Você sabe o que eu Aham. mais escuto? Eu mais Mas o escuto quê? assim, o que eu mais escuto das Hum, pessoas, dos filhos, dos pais que perderam, das pessoas que estão ali. Nossa, olha quanta hum, gente veio no enterro do meu pai, ou no enterro da minha mãe, ou no enterro do meu filho, né? Como é importante isso, né? Quanta gente sim. deu valor a isso, a essa pessoa ou a mim, né? Veio por mim, né? Isso não Uhum. está tendo mais. Isso é uma grande perda no ritual, porque não está tendo mais. Você tem 10 pessoas ali, olhe lá, né? Porque está proibido. E aí dá uma sensação, né, de que a pessoa não era querida, né? Eu acho que é isso que é importante. Acho que pelo menos isso você quer ver, né? Que a Deixa um sabor. pessoa deixou um legado, deixou pessoas ali com saudade, né? Então isso está sendo tirado. E a Yumi está falando aqui, muitas vezes você não está forte o suficiente. Então, é isso, é respeitar o teu limite, né? Se Eu você sei. não está forte para fazer, às vezes você tem que fazer, né? Às vezes, e tem uma coisa que agora eu lembrei aqui, Renato, é uma reação do luto também, quando a gente perde uma pessoa, aquelas pessoas que entram em super, entra naquele, faz coisas, né? Então é aquela pessoa que assume tudo do luto, parece uma locomotiva, assim, é uma reação também para lidar com a perda, Uma reação que também de não, cada um, né? né? Muita gente Num foge, excesso. né? Vai Hum, para bebida, vai para o vício, vai para o excesso de, vai para a compulsão, né? Porque não sabe lidar com uhum. aquilo, vai fazer alguma coisa, vou ficar, tem que fazer, ocupar minha mente para não encarar aquilo, né? Então, eu E acho importante falar isso. não Porque é às vezes a legal pessoa porque... fala, não, hum. Não, pode falar. Não, às vezes a pessoa acha que ela tá bem. Não, eu tô ativa, eu tô fazendo mil coisas, eu já resolvi tudo que eu tinha que resolver, e não é verdade, gente. Isso é um mecanismo de defesa, né? Eu A pessoa não tá bem. sempre falo, todo excesso esconde uma baita de uma falta, né? Tudo que eu Uhum, tenho demais, tudo que eu quero de faço demais, eu não paro, não, está escondendo alguma falta, né? Emocional, uhum, pensando emocionalmente. Então a perda, seja lá qual for, ela vai causar dor, vai trazer sofrimento. Então, qual é o processo, né? Eu não uhum, estou forte o suficiente porque eu tenho que sofrer, eu tenho que passar pelo processo, né? Eu tenho que chorar, uhum, se eu precisar gritar, eu tenho que gritar, naquela fase da raiva, na fase da depressão, né? Tenho que conversar com as pessoas. É muito bom conversar uhum, sobre a perda com as pessoas próximas, não precisa ser terapia, né? Eu não vejo necessidade de dar terapia para o luto, a não ser que seja mal resolvido, uhum, né? Mas conversar, falar sobre a pessoa que se foi, o emprego que perdeu, né? É aquela ideia, curta a dor, não uhum. foge dela, porque ela vai passar. Se você fugir, ela te persegue. Se você vivenciar, ela vai passar. Pode levar um dia, pode levar um mês, pode levar um ano, mas ela vai passar. Sim. Essa é a ideia. Né? E cada uma vai passar com o seu tempo, né? Eu acho que, de novo, a gente aqui não tá para trazer uma receita, porque o indivíduo, eu falo muito isso, o indivíduo, a gente tem um universo dentro da gente, né? E cada um vai lidar de um jeito. Aí Tem teve gente, uma por pessoa exemplo, que que faz comentou, um monte de curso. hum, É, a Silvinha tá falando, né? então, fez não sei E, quantos e cursos. aí e a pessoa acha que ela está bem, né? Isso que é importante que a gente está querendo trazer aqui, né? Que também é um sinal, essa estado de ação, né? Aham. De É um sinal de desequilíbrio. que mais? É um sinal de desequilíbrio, é um sinal, olha, ó, isso aqui não está elaborado, isso aqui não aconteceu ainda, né? Não está ressignificado. Aham. E a Yumi também está falando aqui, né, sobre que ela precisou ir para terapia, né? Eu brinco que eu precisei ir para a terapia. Mas às vezes é importante, né, Renato? A pessoa não está conseguindo lidar sozinha, né? Às vezes sim, às vezes A você gente. precisa, né? Você não tem alguém que você queira conversar ou não confia o suficiente para se abrir. Um terapeuta, um Uhum, psicólogo, um psicanalista, você vai ter esse lugar para isso. Eu acho que sempre é bom. É que não é necessário, nem sempre é necessário na fase do luto, uhum, né? Por causa da uhum. perda do luto em si. Mas se tiver pesado, muito melhor tomar um remédio. E eu acho que fugiu aqui, que eu fui ler uma pergunta que fugiu, mas tudo bem, vamos voltar aqui.
É. Aí a Silvinha também falando, né, de para não pensar na dor, a pessoa vai fazer muitas coisas, né? Então, sim, né, tem uma ansiedade ali, né, de não querer olhar para isso. E a Uhum. Tatinha pergunta: é errado insistir num relacionamento mesmo você sabendo que há diferença entre vocês? Bom, aí já não tem a ver E com a aí? perda em si, né? Mas uma iminente É. perda. Talvez insistir no Uhum, relacionamento tenha aquela coisa da antecipação da perda, né? Eu tenho tanto medo de perder que eu fico numa relação que está ruim, né? Para adiar uhum. esse sofrimento cada vez mais. Agora, se há diferenças, todo relacionamento há diferença. Agora, isso vai de cada um. Tem que ver o que, que me faz ficar na relação. Será que não é o medo de perder lá na frente, passar pela dor, né? Ou eu estou na relação porque eu gosto da pessoa? É uma questão também individual de cada um. Você tocou num ponto importante, né? Quantas pessoas evitam terminar um relacionamento, às vezes tóxico, abusivo, que os deixa infeliz, porque fica com medo de passar pelo sofrimento da perda, mas está passando por um outro sofrimento, né? Que pode ser até pior, né? Geralmente é pior, e às vezes, claro, tem o medo da perda, mas tem outras questões que envolvem a relação com a identificação com o agressor, Uhum, outras coisas que não tem a ver com a questão da perda, tem a ver com a questão uhum. do psiquismo de cada um ali. Mas um dos fatores pode ser o medo. Eu vou passar por uma dor que eu não quero passar porque eu já tive essa dor. Eu não quero vivenciar. Uhum, de novo. E o comentário que eu lembrei é que muitas vezes também o luto ele pode não ele está misturado com vários sentimentos, né, Renato? E aí fica mais difícil de você lidar com ele. Quando ele está um sentimento de tristeza, tal, você consegue lidar melhor. Mas quando ele vem junto com culpa, né, aí a coisa vai ficando mais complicada, né? Aí sim, aí são os elementos que vão dificultar a elaboração do luto, né? Uhum, E de novo, não é só a perda de alguém. Tipo, eu perdi um pai e eu tenho uma relação conflituosa com esse pai e ele não está mais aí para a gente brigar, né? Aí eu vou carregar a uhum. culpa por ter brigado, não ter elaborado. Esse luto vai ser mais difícil, né? Agora, um emprego, por Toda exemplo, vez. né? Eu me sinto culpado por ter perdido um emprego, né? Aí você tem Uhum. que entender o que que você fez, se realmente você tem a culpa, se não tem, qual é a tua responsabilidade no processo, na relação, e tudo. A culpa atrapalha muito. Eu acho que e ela vem, é que ela não recentemente eu não sabia disso, a culpa é uma emoção aprendida, né? Ela não é original nossa, né? Não. Ela é desenvolvida ali pela cultura, pelo que você aprendeu, às vezes pela influência da religião, né? Então ela se torna o processo mais difícil se fosse só as emoções ali, raiva, tristeza que permeiam, né, um luto. E mesmo que você E, saiba conscientemente que é besteira se sentir culpado por isso, o inconsciente ainda uhum, te coloca lá no superego, né? Aquela ideia de ter uma base. uhum. Você não pode lidar com isso e aí você acaba se culpando de alguma E tem um pouco dessa questão, né, de quem tem culpa merece ser punido, né? O próprio inconsciente fica fazendo esse trabalho, né? Você é culpado, então você vai ser punido. Então aí e dá-lhe autossabotagem. A gente pode pensar nisso, coisa. autossabotagem, né? Sabotagem, doenças psicossomáticas, né? Várias questões Uhum. do corpo vão na mente, né? E faz parte desse processo aí da culpa. E eu tenho visto algumas relações, não sei se isso é real, em que a pessoa se culpa muito porque a relação anterior acabou e ela entra numa relação que faz ela sofrer muito, né? É como se fosse um tipo de punição, né? Pelo que você não deu certo na anterior, você fez alguma coisa errada na anterior, né? O que a pessoa sente, e ela meio que se coloca numa relação inconscientemente, de novo, ninguém decide isso em que ela vai sofrer muito mais, né? É como se ela tivesse que ser punida mesmo. Faz sentido isso? Então, faz sentido, isso acontece, né? Nem Uhum, toda perda isso vai acontecer, nem toda relação, mas isso pode acontecer. E é interessante frisar, né, quando tá. você fala que é inconsciente, né? Uhum, Claro, as fases do luto, ela tem a fase consciente, eu perdi alguém, eu perdi alguma coisa. Tem o lado consciente que faz com que eu tenha que elaborar isso. Mas tem gente que tem uhum, mais dificuldade. Por que que tem gente que consegue elaborar uma perda mais fácil que a outra? Aí entra o uhum, inconsciente, entra a constituição psíquica de cada um, né? Dois, sim. dois irmãos gêmeos podem elaborar a perda de um pai ou de uma mãe de maneiras completamente diferentes. Porque são seres individuais, são seres.
Sim, e vai depender disso, né? Vai depender da bagagem que cada um tem, da forma. E o luto, ele nunca vem sozinho, né? Quando você perde uma pessoa, um emprego, enfim, é como se viesse tudo junto, né? De novo, repetindo, a gente falou já sobre isso, né? Tudo que o nosso inconsciente considera ali que está no mesmo lugar, vem tudo junto, né? Então, vem um sofrimento, às vezes, que é desproporcional, né? Mas porque ele está associado com várias outras coisas, né? Sim. Tem vários sentimentos, várias emoções que estão envolvidas, não é uma coisa só. Né? Não é E uma nessa coisa só. pandemia nossa aí, tudo isso está acontecendo muito rápido. Sim. Né? Eu até falo, quem se programou no final do ano, vou fazer planos para 2020, ninguém deu certo. Né? É. Tem uma pessoa que deu exatamente, claro, tem exceções, mas que deu exatamente o que se planejou. Uhum. Ninguém esperava isso. Né? Não Então, tinha como planejar, né? é, tinha como planejar, mas não tinha como realizar o que planejou, porque fechou tudo, Uhum. mudou tudo. Né? A gente teve que modificar o dia a dia para cumprir normas, regras novas que tiveram aqui, para defender o maior medo que a gente tem, que é da morte. Uhum. Né? Seja a minha morte, a morte de alguém. Sim. Então a gente mudou completamente. Né? Né? E aí e acho que é importante isso que você trouxe, porque a gente acabou tendo que lidar com várias mortes ao mesmo tempo, né? Então você tem o perigo de perder a vida, né? Perder a vida ali das pessoas do teu entorno, os negócios, né? Porque afetou de uma maneira generalizada, né? A estrutura. Por isso que está tão difícil realmente para algumas pessoas. Muitas entraram em depressão, né? Muitas Muitas entraram em pioraram os depressão, casos muitas de estão com ansiedade. crises de ansiedade muito fortes, né? Fobias e síndromes do pânico que aumentaram, mas vem da crise de ansiedade, Uhum. né? E Uhum. comportamentos obsessivos, né? Sim. Todo mundo virou obsessivo, né? Não tem, porque todo mundo tem que passar álcool na mão o tempo inteiro, todo mundo tem que colocar máscara. Então a gente virou obsessivo, né? Né, dar banho nas comidas. Quem já eu lá dando banho num pacote de arroz, Sim. E se você dá um pacote, né? tem gente que abre o arroz e vai lavar um por um. Vai cada um ter um jeito. Juro. Não, tô Não, nem dá ideia, né? nem dá ideia. Não, então. E aí tem mais comentários aqui, né? A Yumi falando, pagar para me ouvirem, pois de graça meus amigos não me aguentarão mais. Também tem isso, né, gente? Porque o amigo, eu falo muito isso, o amigo, ele tem uma visão é, viciada, né, na verdade. Viciada é a palavra ruim, mas ele não tem uma visão, ele tem uma visão carregada de emoção, de sentimento, do que ele acha que é certo, do que ele acha que você tem que fazer. Quando você vai num terapeuta, ele não tem essa visão, né? A gente é treinado para isso, né? Para não ter julgamento, para não ter, ah, não, olha, eu acho que você tinha que fazer isso, né? E isso é terapêutico, né? É ajudar a pessoa, a ela a encontrar o caminho, Na verdade, o terapeuta sabe, teoricamente, né? Porque nós somos teoricamente. profissionais, mas o terapeuta ele sabe ouvir de uma maneira diferente de um amigo, de um parente que tem uma relação afetiva envolvida. Né? A nossa Uhum, escuta ela é uma escuta diferenciada, principalmente na psicanálise, é uma escuta completamente com uma uhum, atenção diferente, onde você uhum, vai ouvir o que não está falado, o que não está sendo dito ali, e fazer com que a pessoa escute o que ela está falando. Né? Sem dar uhum. conselho, sem falar o que tem que ser feito, como um amigo faz. Sim, e não é Isso vai papel do ter amigo, o respeito. amigo vai fazer. Não, E aí, hum, fala. não, que você Você ia tá falar, lendo aqui, ó, estou lendo aí. do o Fashion Folio. Dissonância cognitiva teria alguma relação à resistência de aceitar um comando de hipnose que foi dado? Opa, a gente entrou aqui. Tipo, a pessoa não quer fazer certo comando que o hipnotista deu e mesmo assim não consegue deixar, acho que é isso, né? Deixar de fazer. Não tem Deu a para ver com o entender? nosso assunto aqui, mas né, pode ser. Né? Eu não gosto muito desses nomes, dissonância cognitiva, Hum, déficit de atenção. Eu trabalho mais na questão da transferência. Se há uma transferência bem feita, a hipnose vai acontecer. Eu penso assim. Né? Claro, se a pessoa não compreender tá. o que está sendo dito, é uma... Hum. Mas tem outras resistências, né? Da pessoa. Tem pessoas que são mais hipnotizáveis e outras não, não é? Todas são, cada um num nível diferente, um grau diferente aí. Uhum. Agora eu falo, já que a gente está falando de perda, quem não entra Hum, em hipnose está perdendo a chance de ser hipnotizado e ter uma experiência maravilhosa, só isso. Né? sim. Então,
E aí a Tatinha também comenta aqui, né? Terminando um relacionamento de 3 anos, a pessoa colocou toda a culpa em mim pelo término. Gostaria de saber se a pessoa faz isso para se sentir menos culpada. Ela faz isso para E aí? querer te destruir, né? E faz isso para Uhum, não assumir algumas responsabilidades. Num relacionamento, ó, não existe um culpado, né? Claro, tem algumas, uhum, né, sim ou não, mas é um casal, é uma relação, né? Se alguma coisa estava errada na relação, existe um, existe o outro, existe a relação. Então tem que ver o que sim. é aquela coisa da verdade, né? Existe a minha verdade, Uhum. existe a sua verdade, existe a terceira que é a verdade e que ninguém sabe. E de novo, né? Às vezes você tem um relacionamento que é idealizado, que você chega com muita expectativa, né? Que você tem um desejo de que seja assim, 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 assado. E quando você entra em contato com a realidade, com aquilo que aquele outro te traz, frustra as expectativas, né? E aí começam os problemas, né? Bom, seguindo aqui, bastante comentário, gente. Será que vai dar conta? Aqui a Natasha está por aqui, olha só. É por isso que a análise se faz tão importante, né? O vínculo analítico favorece a repetição no setting e assim possibilita a É, ressignificação. é isso aí. Exato. Uhum. Né? Então, a pessoa. Então, falando aí para as pessoas, né, que são leigos, setting é o ambiente, né? Ali, hoje em dia, o nosso setting a gente está entrando dentro da casa da pessoa, né, para fazer análise. Eu, particularmente, acho essa oportunidade incrível, assim, de ver, né, o entorno, mas o setting é isso, né? Uhum. E a ressignificação acho que a melhor explicação. Como que você pode explicar para a gente, para os leigos, né? O que seria uma ressignificação? Pensando nessa questão do luto, né, a ressignificação é realmente você olhar para dentro, olhar para a experiência que você passou, quer dizer, a perda que você teve, né, e dar um Uhum, sentido diferente para aquilo. Não é só pegar o lado bom daquilo, né, porque às vezes não uhum, tem um lado bom, às vezes foi ruim mesmo, às vezes não, foi ruim, uhum, perdi, mas eu tenho que dar um sentido para aquela coisa. Quando eu dou um sentido para aquilo, eu estou ressignificando. Muita gente acha que ressignificar é olhar o lado bom, né, fazer diferente. uhum. Na verdade, é dar um sentido para aquela experiência, né, que pode ter sido muito Tá. negativa. Mas se eu Uhum, ressignifico, se eu dou um sentido para aquele negativo, eu me fortaleço e eu posso mudar lá na frente. Acho que é a melhor certo. forma de ressignificar. E não vai passar, né? Aquilo que a gente falou, né? Não vai passar, a dor ainda fica, a saudade fica, né? Aquilo que você tinha, né? A falta ainda fica, mas Ah, você consegue olhar de um jeito diferente, né? E a Eliane, tudo bem? Também aqui minha colega, ela fala, né? Eu falo para meus pacientes no contrato que eu não sou amiga deles. É isso, né? Não é amizade porque é um outro nível, gente. Só passando para vocês entenderem, né? É um outro nível de de vínculo, relação, né? de relação De vínculo, e de escuta, né? né? E que tem discuta. Então, hoje, num mundo em que as pessoas quase não escutam as outras, né? Eu falo, é muito bom você ter alguém que possa te escutar, né? Tá ali prestando atenção, ouvindo, A né? gente, Não tá competindo. Hum, exatamente, por nós sermos humanos, a gente, fora do setting, né, na relação no dia a dia, a gente escuta o que a gente quer escutar e interpreta da forma que a gente quer interpretar, mesmo de maneira inconsciente, né? uhum, Isso ter aquela escuta empática, né, sem julgamento. Isso é do ser humano, não é um sim. problema, é do ser humano, faz parte. Por isso que existe um terapeuta, por isso que existe um psicólogo, um Uhum. psicanalista, né, que vai escutar de uma maneira diferente. E quantas vezes você precisar repetir, né? Quantas vezes você precisar trazer aquele tema ali na sessão, a gente está ali, né? Para te ouvir falar 50, 100, enfim. E Né? cada vez que você passa pelo assunto, você vê ele diferente, né? Você vê de uma outra, é como uma escada em caracol, né? Você sobe sempre Uhum, em volta de um eixo, mas você vai olhar a situação de níveis diferentes, de uma altitude maior, mais de longe, mais de perto, mas a situação é a mesma. Você consegue aí sim ressignificar, dar um sentido para aquele e ressignificar. uhum. Eu gosto muito do que o Conec- Frankel fala, né, do caminho, hum, né, de que eu ressignifico para seguir o meu próprio caminho. Que a única coisa, a gente pode tirar tudo de um homem, do ser humano, né? Menos uma coisa, né, que é a única liberdade humana que existe, que é escolher o próprio caminho. Ninguém pode tirar a minha forma de escolher o meu próprio caminho, mesmo que eu escolha errado, mas é a uhum. minha liberdade.
Acho que sim. isso é muito importante até na escuta terapêutica, até na questão. É, então, deixar a pessoa seguir o caminho dela, ou pelo menos ela tentar seguir, né? Tentar seguir o caminho dela, né? É que assim, a gente segue caminhos às vezes errados. E quando a gente Sim. tem alguém que nos escuta com empatia, com aceitação, né, e com congruência nas emoções, eu passo a me escutar da mesma forma e eu começo a, opa, não é por aqui que eu tenho que ir, não, eu tenho que ir para um outro. Isso só acontece numa relação terapêutica. Não acontece numa relação de Uhum. com exceções, claro, mas é muito difícil. É, Familiares de também. novo, porque o amigo, a família tem os afetos, tem as emoções, às vezes está torcendo para a pessoa porque ele acha que aquilo é o certo, né? Então ele torce para que a pessoa faça o que ele acha que é o certo. E às vezes não é o certo para a pessoa, né? Às vezes não é o certo para a pessoa. Cada um vai E ter aí um pouco falando do. do. Oi? E trazendo um pouco para a hipnose, que algumas pessoas aqui trouxeram esse assunto, a hipnose, então, ela entraria como uma ferramenta, isso para a pessoa lidar com esse luto. A hipnose associada a uma linha terapêutica qualquer que seja, ela vai trabalhar, Uhum, a pessoa trabalhar o luto em si. A hipnose por si só não. A hipnose, uhum, definição de hipnose. Mas a hipnoterapia, né, ou a hipnose clínica, a hipnose terapêutica, aí pode ajudar. uhum, Geralmente ela está associada a alguma linha terapêutica. tá. Não é um procedimento individual, né? Você tem que fazer isso num contexto, né? Eu acredito que funciona muito mais dentro de um contexto. Mas não é o funcionar assim, eu tirei aquela dor. Falando Uhum, sério, eu consigo tirar aquela dor numa única sessão. Só que eu não uhum, resolvi a base, né? Eu tenho que trabalhar a fundação, a base, para poder construir um prédio em cima de algo sólido. Senão eu vou construir um prédio lindo, maravilhoso e o primeiro terremoto que der vai cair. sim. Então, acho que É a porque ideia é a origem não foi olhada, né? Você só tirou ali daquele momento. De novo, é como se fosse um remédio. Tira essa minha dor aqui porque eu preciso seguir. Mas sem entender por que que essa dor veio, por que que ela veio com essa intensidade, né? então, a maioria dos terapeutas hoje de hipnose trabalham com a regressão, que eles chamam de regressão, Hum, de tentar voltar na causa e trabalhar a causa. Então, esse é um trabalho mais completo uhum. do que a hipnose em si. Mas é Ah, conceito, legal, né? questões Uhum. mais E tem teóricas. um filme legal que fala sobre isso, né? Que é o Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança, né? Você assistiu, do Jim Carrey? Assistir, assistir. Que Mas é um é um filme remedinho, né, que ele interessante. toma, né? Uma O pílula, né? dele é tirar. Ele quer apagar um relacionamento anterior, né? E usa uma técnica lá para tirar. Acho que é um filme legal para o pessoal assistir, é bem reflexivo, né? É, Mostra um Jim Carrey, não é é, cômico, é. né? Bem sério. Se É, funcionasse aquilo, seria bom. hum, Se funcionasse, seria bom. mas tem umas consequências no filme, né? Faz tempo que eu assisti, mas ele tem umas consequências ali que não Uhum. é tão legal. E que a gente está se encaminhando aqui para o finalzinho, ainda temos uns minutos. O que você gostaria de falar, Renato, que eu não perguntei? Que você queria Não, eu acho que a gente compartilhar com falou, outras pessoas? claro, tem muito, esse assunto de perdas, né? É muito grande, é muito amplo, Uhum, tem muita coisa, né? E tem uhum, tudo a ver com essa questão, se a gente pegar essa fase de agora, né? Do que a gente está passando pelos hum. processos. Acho que a fase de negação já foi, né? Apesar Será? de, Já tem um então, pessoal meio. apesar de estar vindo a segunda onda, não do vírus, mas da Uhum, negação, né? Dos uhum. barzinhos lotados com o pessoal sem máscara. Já é de novo um processo de negação. Não tem mais nada, acabou, tá, não vai me pegar, né? Então, já foi, né? Já passou. E Já não é passou isso, né? a primeira fase de negação, agora está vindo a segunda onda da negação. E vai começar tudo de novo, Uhum, né? Vem a negação, vem a raiva, porque aí os bares, os restaurantes vão ter que fechar, as pessoas vão ter que ficar em casa de novo, né? Aí vem a depressão, aí vai trazer a barganha e a aceitação. Isso acho que vai voltar por algum tempo, porque uhum, a aceitação, por exemplo, enquanto não tem vacina, né, eu não consigo entrar na questão de mudar tudo isso. E mesmo depois da vacina, durante um período, a gente não vai saber se a gente vai conseguir se libertar disso. Então, é uma perda muito grande, duradoura. Ela é longa, ela não é uma é. coisa. Eu,
E a gente pode dizer que gerou um trauma, pode gerar um trauma nas pessoas, Para algumas pessoas, sim. Para né? outras, para outras, a pandemia foi maravilhosa, né? Teve gente que Sim. teve, conseguiu ressignificar, dar um sentido para a própria vida. Isso mudou algumas características. Uhum, Até falo eu, né? Eu nunca atendi online. Não gostava. Atendi uma uhum, pessoa ou duas que era fora do país. Só que eu não gostava de atender online. Hoje, 99,9% dos pacientes, dos clientes estão online, né? Então, uhum. eu ressignifiquei, dei um outro sentido para a própria forma de atender, da forma de escutar, lidando com a E internet. funciona, né? E funciona. Eu acho que depois de 3 meses a gente tem. Eu também. Ai, começou a bater. Estão ressignificando aqui o prédio. Eu acho que depois de 3 meses atendendo os pacientes, acho que a gente já pode dizer que funciona, né, a terapia online. E eu tenho aqui pessoas que falaram para mim, olha, eu não teria começado a terapia se ela não fosse online. Sim. Eu não tenho coragem de estar cara a cara falando as coisas que eu falo para você. E a tela, de uma certa maneira, ela me permite isso. Ah, Então, olha que invertida, né, de ponto de vista, sim. né? E aí a gente tem um comentário aqui né, para você, né, Renato? Na sua clínica, você costuma avisar a pessoa com antecedência que fará uma hipnose? Faz com consentimento dela, ou por algumas pessoas terem resistência, prefere fazer sem falar? Eu sempre falo, né? Eu sempre falo, Uhum, ó, vou fazer, eu falo porque eu explico o que é hipnose. Se eu uhum, explicar o que é hipnose dentro do que a hipnose é hoje, né? A pessoa vai falar, eu quero fazer, porque não tem nenhum problema, nenhum perigo, não tem nada. Então, você desmistifica a hipnose, uhum, explica o que é e fala, podemos fazer? Vamos fazer, né? Porque é mais fácil, né? uhum. Eu tenho uma coisa de ser muito congruente com o cliente, né? De ser verdadeiro, né? Então, eu nunca vou fazer algo que, eu vou enganar essa pessoa, fazer diferente. Não, eu vou fazer. E aqui a Selma, que está assistindo a gente também, é possível encontrar o trauma primário com a hipnose? Como você vê a relação de Freud com a hipnose? A questão do Freud com a hipnose, assim, o Freud, ele nunca, isso vai ser, dá para fazer 500 lives, né, sobre isso. Hum, O Freud, ele largou a hipnose clássica, a hipnose formal, mas o processo hipnótico sempre esteve no set analítico e sempre está. Então, quando eu trabalho com a análise na busca do processo primário, do trauma primário, a hipnose faz o meu papel. Então, é uhum, possível buscar, sim, pelo menos representações, tá? Não vou voltar no trauma em si, mas uhum, representações que estão ligadas àquilo, as emoções que estão vinculadas, aí você consegue fazer um trabalho. Agora, o Freud, ele trabalhou com a hipnose, mas ele não continuou de uma maneira formal. Mas uma livre associação, uhum. que é a técnica nova dele, né, a técnica que ele desenvolveu, nada mais é do que um processo hipnótico. É que as pessoas não sabem o que é Sim. hipnose, essa é a questão. A gente tem que Uhum. aprender a definir a hipnose primeiro, para depois falar que o Freud abandonou a hipnose. Mas E aí aí a gente faz um jabazinho, a gente faz um jabá da nossa outra live, né? já é uma próxima Que a live, gente fez. é uma Não, a live, outra a gente falou né, de hipnose. Também tenho. tem Então, isso. tá no meu canal do YouTube, né? Eu tenho um curso que eu dava, uma aula, que é inteiro sobre o Freud e a hipnose, que são 3 ou 4 horas de aula, mostrando que a hipnose Uhum. está presente no processo analítico, sempre. Mas a gente pode falar mais, sabe? É a Selma, né? Se ela quiser, ela Aí, pode me mandar mensagem, eu trago mais para ela conteúdo. Sempre. ela é, ela do Integra, aluna, né, da psicanálise. Vou te mandar mais E, mensagem. então, e como é que tá teus cursos? Como é que estão agora para o segundo semestre? Aproveitar Então, esse momento. o que eu estou fazendo? Eu não estou dando cursos presencial, né? Mas eu estou Uhum. formando. O que está acontecendo? Pessoas querem fazer um curso comigo de hipnose, a gente monta um grupinho, eu faço, eu não estou divulgando, mesmo porque ainda bem a Tá. agenda já está tomando muito tempo, né? Essa pandemia, Uhum. essa pandemia aí trouxe muita gente, né? Muito, é. Estão procurando terapia, estão precisando de terapia, né? Então os cursos por enquanto estão em Uhum. instituto, né? Mas quem quiser pode entrar em contato comigo. Travou? Legal. Travou. E vai acabar, hein? 20 segundos restantes. Tá me ouvindo? Tá ouvindo?
Tá, agora vai. 20 segundos para encerrar, então. Tá. Agradecer todo mundo.